Olá pessoal, agora nós vamos começar uma nova classe de doenças que afetam o sistema nervoso central, que serão as doenças infecciosas. Vamos lá? Nós sabemos que as bactérias são um dos micro-organismos que podem infectar o sistema nervoso, assim como vários tipos de vírus e também alguns tipos de fungos, esses um pouco mais desconhecidos. E ainda uma última classe, os parasitas intestinais, que se não tratados corretamente, podem contaminar o sistema nervoso. Nós sabemos que processos infecciosos têm como principal consequência a presença da inflamação. No sistema nervoso central, este processo inflamatório gera a presença do edema, que nós já conversamos em aulas anteriores, quando falamos do aumento da pressão intracraniana. A presença desse edema, por aumentar o conteúdo intracraniano, pode gerar deslocamentos do neuroeixo e complicar o quadro infeccioso. Assim, a inflamação é um processo necessário, porém também pode ser danoso durante esta condição. Bom pessoal, então nós vamos começar o nosso estudo das doenças infecciosas por aquelas bacterianas. A principal doença bacteriana que afeta o sistema nervoso é a conhecida meningite. Então vamos lá. É conhecido que os 3 principais agentes bacterianos que geram meningite são esses 3 aí descritos: o Haemophilus influenzae, o Streptococcus pneumoniae e a Neisseria meningitidis. Essas bactérias podem infectar o nosso organismo por 2 formas: respiratória, mas também pelo contato direto. É muito importante ressaltar que, ainda que uma pessoa não esteja com as manifestações clínicas da doença e tenha as bactérias, ainda que assintomática, ela pode transmitir as bactérias para outras pessoas por esses 2 meios de contágio, o respiratório e o contato direto. Assim, é muito fácil disseminar a doença, causando uma epidemia muito perigosa. Assim, medidas profiláticas simples são muito importantes no combate à transmissão das meningites bacterianas. Essas aqui descritas são as mais comuns e fáceis de serem utilizadas no nosso dia a dia. Além dessas 2 formas de contágio, respiratória e o contato direto, outras formas podem facilitar a infecção dessas bactérias diretamente no sistema nervoso central, como a presença de traumatismos crânioencefálicos, principalmente aqueles envolvendo fraturas com solução de continuidade, processos de osteomielite, processos pós-cirúrgicos, dentre outros. Uma vez que a bactéria está no nosso organismo, já advinda, por exemplo, desses meios de contágio mais usuais, como o sistema respiratório ou o contato direto, ela vai adentrar ao nosso sistema nervoso através do sistema circulatório. Em termos de prevalência, notamos que o Haemophilus é mais prevalente em crianças menores de 5 anos. Quando presente nessa população, gera uma mortalidade entre 5 a 15%, com sequelas em 10% dos sobreviventes. Já a Neisseria predomina em crianças, mas também pode estar presente no adulto. A mortalidade e a sequela decorrentes desta infecção específica são similares à do Haemophilus, girando com a mortalidade entre 5 a 15% e a sequela em 10% dos sobreviventes. Já o Streptococcus é mais prevalente nos extremos da vida, em crianças e idosos, porém também pode aparecer em qualquer idade. A mortalidade pelo Streptococcus é um pouco maior, gerando entre 15% a 30% e gerando sequelas
em cerca de 30% dos indivíduos que sobrevivem. E em se falando de sequelas, a principal sequela da meningite bacteriana é a surdez neural, mas também pode acontecer dificuldade de aprendizagem, perda de visão, problemas renais, incontinência urinária, perda de memória e amputação de membros. No quadro clínico da meningite podem aparecer 3 síndromes. Lembrando, síndrome é sempre um conjunto de sinais e sintomas agrupados. No caso da meningite, as 3 síndromes que podem surgir são a síndrome toxêmica, a síndrome da irritação meningea e a síndrome da hipertensão intracraniana. A síndrome toxêmica nada mais é do que aquela que experimentamos cada vez que temos um processo infeccioso que agride o nosso organismo. Dores no corpo, mialgias, artralgias, indisposição, febre, mal-estar. A síndrome da hipertensão intracraniana estudamos exaustivamente quando falamos deste tópico na disciplina. E a síndrome da irritação meningea é a mais característica do processo infeccioso que estamos estudando, que é a meningite. Nesta síndrome de irritação meningea, temos a rigidez de nuca, o sinal de Brudzinski, que pode ser apresentado por crianças durante o teste de rigidez de nuca, e além disso podem aparecer algum tipo de vômito em específico, um vômito com alta pressão chamado de vômito em jato. Esses sinais de rigidez de nuca e sinal de Brudzinski também já foram estudados no tópico de avaliação neurológica que tivemos ao longo do curso. É necessário ressaltar que essas síndromes podem estar presentes em conjunto, porém, é possível que apenas 2 delas estejam presentes, sendo que a imprescindível é a síndrome da irritação meningea. Então, ela pode estar associada com a outra síndrome de hipertensão intracraniana ou com a síndrome toxêmica, ou ainda com as 2 em conjunto. Mas a síndrome de irritação meningea é um achado clínico indispensável para o diagnóstico clínico da meningite. Um outro fato importante que deve ser ressaltado é que os sintomas podem aparecer e se desenvolver até 24 a 48 horas após a infecção do indivíduo. Nós já comentamos esse fato antes, no início desta videoaula, chamando a atenção para que o fato do indivíduo já poder estar contaminado, com isso contaminando outras pessoas e ainda não ter desenvolvido nenhum desses sinais respectivos a nenhuma dessas 3 síndromes que caracterizam o quadro clínico da patologia. Um outro fato ainda que merece ser ressaltado aqui é que em indivíduos adultos, muitas vezes, o desenvolvimento pode ser muito rápido e muito grave, levando o indivíduo a óbito em poucas horas, o que caracteriza aí uma emergência neurológica, a meningite em adultos. Em crianças e idosos, também se mostra um quadro bastante perigoso em decorrência das sérias sequelas que elas podem trazer e ainda também da possibilidade de morte iminente. O diagnóstico da meningite vai ser feito, portanto, pela detecção dos sinais de pelo menos 2 daquelas 3 síndromes que acabamos de ver e também pelos resultados obtidos do exame do líquor cefalorraquidiano. Aqui observamos a análise do líquido cefalorraquidiano, comparando o indivíduo normal com um portador de meningite bacteriana. Observa-se que todos os parâmetros analisados possuem diferença entre eles, com a presença da cultura positiva para a bactéria no indivíduo adoentado. O tratamento da meningite requer obrigatoriamente internação em isolamento.
onde serão administrados antibióticos gerais de início, para depois um específico mediante a detecção do agente infeccioso. Mas não podemos esquecer que a principal forma de combate à doença é a sua prevenção, através do respeito à campanha de vacinação infantil. Aqui vemos uma ressonância de um indivíduo com meningite bacteriana. Bom, pessoal, continuando nas doenças bacterianas, nós temos ainda um tipo especial de meningite causada pelo Mycobacterium tuberculosis, conhecido como bacilo de Koch, o mesmo causador da tuberculose respiratória. É óbvio que sabemos que esse micro-organismo afeta em primeira mão o sistema respiratório, alojando-se nos pulmões, mas é conhecido que através da circulação ele também pode atingir outros órgãos como ossos, rins e as meninges. Quando afeta as meninges, gera ali a chamada meningite tuberculosa. Essa doença gera o amolecimento do tecido através da presença da reação inflamatória, e isso gera a produção de um exudato que vai lesando o tecido e lesando a meninge, aumentando a pressão intracraniana e trazendo sérios prejuízos ao indivíduo. É conhecido que a principal forma de transmissão da tuberculose e, portanto, da meningite tuberculosa é através do contato direto. Indivíduos contaminados, ao falar, espirrar, eliminam gotículas com o bacilo e contaminam outros indivíduos. Os sinais clínicos da meningite tuberculosa se desenvolvem em 3 fases. Na primeira fase, há sintomas inespecíficos, caracterizados mais pela presença daquela síndrome toxêmica. Numa segunda fase, após 2 a 3 semanas de início da primeira, iniciam-se os sinais de irritação meníngea e febre alta e muita cefaleia. Por fim, numa terceira fase, podem aparecer torpor, ou seja, baixa dos níveis de consciência, coma e até mesmo crises convulsivas. Outras complicações relativas a esse quadro incluem a obstrução do trânsito do líquido cefalorraquidiano pela presença do exudato e também a lesão de nervos cranianos, principalmente aqueles relacionados à movimentação do globo ocular. O tratamento da meningite tuberculosa é o mesmo usado para a tuberculose respiratória. Passa pelo uso de antibióticos específicos por um tempo determinado. No mínimo, 6 meses de tratamento são necessários para o combate ao bacilo de Koch. Às vezes, o tratamento pode determinar uma duração maior de até 2 anos. Mas sabemos que o principal meio de prevenção é mesmo a vacina BCG, que deve ser dada a crianças menores de 4 anos de idade. E também as medidas de higiene já tratadas na meningite bacteriana. Esta nova patologia bacteriana é a sífilis. Como vocês sabem, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível e, além de agredir os órgãos sexuais, também pode se espalhar, atingindo e comprometendo o funcionamento de diversos outros sistemas fisiológicos, incluindo o sistema nervoso central. Sua causadora é a bactéria Treponema pallidum, que determina 3 estágios para a doença. O estágio primário, onde há feridas principalmente nos órgãos sexuais; o secundário, onde há erupções cutâneas que se espalham por todo o corpo; e um terceiro estágio, onde já há um comprometimento degenerativo de diversas regiões e sistemas fisiológicos, incluindo o sistema nervoso central. A incidência da neurosífilis é maior em adultos, mas novamente entra aquela questão da imunodeficiência. Ela vai se manifestar
de preferência em indivíduos que estejam com o sistema imunológico comprometido. Quando ela atinge o sistema nervoso, determina diversas sequelas, a maioria delas de cunho comportamental, cognitivo, como estados de demência simples, estados confusionais, estados psicóticos e também pode determinar a aparência de alguns comprometimentos motores. O seu tratamento é à base de penicilina. Seu diagnóstico se dá através do exame do líquido cefalorraquidiano. Porém, o melhor tratamento de todos é a prevenção. Bom, pessoal, a neurocriptocose já inaugura uma nova classe de doenças infecciosas, aquelas causadas por fungos. A neurocriptocose vai ser causada por um fungo muito específico que a gente encontra nas coleções de fezes de pássaros, principalmente pombas, galinhas, patos. Onde houver aves aglomeradas, haverá uma coleção muito grande de fezes e ali é um ambiente ideal para se proliferar o fungo Cryptococcus neoformans, que é o fungo que determina a manifestação da criptocose. E todos nós achamos uma gracinha e incentivamos as crianças a permanecerem ali, alimentando esses pássaros e brincando. Um cuidado! Seu meio de contágio se dá através do sistema respiratório. Então, aquele fungo ali presente nas fezes é inalado via sistema respiratório e a partir do sistema respiratório ganha circulação sanguínea, podendo se instalar em diversos locais, inclusive no sistema nervoso central. Podemos observar que não somente a criptocose é causada pelos pombos ou pelas fezes desses pássaros, outras doenças também podem ser disseminadas pelo mesmo meio. Quando se manifesta a criptocose, pode levar a um quadro clínico muito similar ao da neurotuberculose e também evoluir para um quadro de encefalite com hipertensão intracraniana. Assim como já discutimos anteriormente, a neurocriptocose, ela também vai se manifestar de maneira clínica significativa em indivíduos que têm o sistema imunológico um pouco comprometido. Para aqueles que são imunocompetentes, muitas vezes ela se passa subclínica, não manifestando sinais tão visíveis. Mas naqueles que têm o sistema imune comprometido por qualquer razão que seja, ela pode se manifestar mais fortemente, chegando aí a esses quadros, como eu disse, de uma encefalite mais séria, associado aí a um quadro de hipertensão intracraniana. O seu tratamento vai se fazer com drogas antifúngicas, como o fluconazol, dentre outros. Agora vamos começar uma nova classe de patologias infecciosas, as causadas pelos vírus. A primeira patologia que vamos ver, causada por vírus, é a meningite viral. Assim como a meningite bacteriana, a meningite viral também vai acometer as estruturas de revestimento encefálico, as meninges, só que dessa vez por vírus. Não há um único vírus que possa determinar a meningite viral. São vários aqueles que podem acometer o sistema nervoso e determinar os sinais e sintomas característicos dessa patologia. Dentre eles, encontramos o enterovírus, o arbovirus, o vírus do sarampo, da cachumba, o HIV-1, o adenovírus, o Epstein-Barr, citomegalovírus, vírus da herpes, dentre outros. Como toda infecção viral, o principal meio de contágio vai se dar através do sistema respiratório, com disseminação pela circulação. E da mesma forma que sempre que temos a nossa famosa virose, sofremos com aqueles sinais da síndrome toxêmica, aqui não será diferente.
Daquelas 3 síndromes que comentamos na meningite bacteriana, a síndrome toxêmica é a que mais se manifesta na meningite viral, é a que se manifesta com mais força, com mais proeminência clínica. Pode haver sinais das demais síndromes, da síndrome de hipertensão intracraniana e da síndrome da irritação meníngea, mas elas são mais leves do que os sinais da síndrome toxêmica. Sua incidência é maior em crianças, em decorrência do contato direto, e também em adultos com deficiência do sistema imunológico, como já discutimos. Seu diagnóstico usualmente é feito de forma clínica, através dos sinais e sintomas, mas pode ser confirmado por um exame de líquido cefalorraquidiano. Bom, quanto a esta doença, eu não preciso descrevê-la a vocês. Tenho certeza que conhecem bem os meios de transmissão e todas as manifestações que o HIV provê ao organismo quando nos contamina. A redução da função do sistema imunológico e toda a consequência relativa às doenças oportunísticas que ele determina. Vocês estão vendo ao longo de toda essa aula que várias vezes eu cito a imunodeficiência como um fator que facilita várias das infecções encefálicas. Em outras patologias que nós vamos apresentar adiante, esta mesma condição se mantém. Assim, a AIDS é uma doença que predispõe o indivíduo a várias dessas infecções encefálicas ou do sistema nervoso que estamos discutindo. Mas não é de conhecimento de muitas pessoas que o próprio HIV possui formas que infectam diretamente o sistema nervoso central, determinando ali uma lesão e, com isso, logicamente, sequelas. 20% dos indivíduos com HIV possuem infecção direta do sistema nervoso central. Fora isso, grande parte deles acaba desenvolvendo alguma outra infecção ou algum outro processo infeccioso em outro sistema fisiológico, incluindo o sistema nervoso, tanto central, como estamos vendo aqui, quanto periférico, determinando algumas neuropatias específicas. O tratamento também, seja do HIV ou das doenças infecciosas que ele determina, vai passar pelo controle do agente, portanto do HIV, com os complexos antivirais aí, específicos para tratamento da doença, além do controle dos sinais e dos sintomas que aparecem neste indivíduo em decorrência dessas infecções. Uma coisa muito importante de se citar é que no sistema nervoso central, quando o HIV o contamina diretamente, ele determina ali uma formação muito específica que nós chamamos de complexo demencial da AIDS. Isso tem uma história muito interessante. No início, quando a AIDS estava extremamente disseminada, e causando um impacto muito grande na população, não que não esteja hoje, muito pelo contrário, ela continua ativa e muito ativa, contaminando assim milhares de pessoas. Então é importante se prevenir contra a AIDS, mas naquele início muitos indivíduos procuravam neurologistas com queixas de déficits motores, de déficits neurológicos gerais, mas muitas vezes procuravam por problemas relacionados à memória, alterações comportamentais, alterações de linguagem, e iam ao neurologista preocupados com essas perdas. Naquela época, os neurologistas viravam essas pessoas de ponta cabeça e nada encontravam. Não havia ali algo que poderia justificar aqueles sinais. E começaram a reparar que quando solicitavam exames de sangue, grande parte desses indivíduos apresentavam sim o HIV positivo, Então estavam aí desenvolvendo a AIDS.
Naquela época, a mortalidade pelo HIV era muito grande, então depois, né, isso tudo baseado em estudos, foi se determinando a presença do HIV no encéfalo, porque pós-mortem eles faziam um estudo do tecido nervoso daqueles indivíduos e conseguiram determinar ali a inclusão, né, desse vírus dentro do sistema nervoso central. E foi aí então que se foi juntando, né, os sinais clínicos com as presenças dessas manifestações histológicas ali, né, dessas presenças histológicas do vírus, então se determinou realmente essa infecção direta do vírus no sistema nervoso central. Então, desta forma, nós temos, resumindo, uma infecção direta do vírus no sistema nervoso central, que gera uma inclusão histológica específica, que é determinada CDA, complexo demencial da AIDS. Veja que o termo se refere muito a essas mudanças comportamentais e cognitivas. Demência é um termo que se usa sempre para determinar um problema de memória associado a algum outro problema de cunho cognitivo, comportamental, uma mudança de personalidade, um comportamento agressivo, um comportamento inadequado, uma alteração de linguagem, uma agnosia, ou seja, uma falta de reconhecimento, né? Então, qualquer outra manifestação de cunho cognitivo, emocional, às vezes até motor, mas mais relacionado com habilidades, né? Mas quando associado a uma perda de memória, pode determinar um quadro de demência. Então, o que eles veem é que realmente a AIDS determina, quando contamina o sistema nervoso, um quadro demencial, certo? Porém, importante lembrar, abre as portas desse sistema, né, para a infecção a partir de outros micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, né, e que vão poder ali se instalar e determinar lesões adicionais em virtude da imunodeficiência causada pelo HIV sistêmico, ok? Bom, pessoal, agora iniciaremos uma nova classe de doenças infecciosas do sistema nervoso, aquelas causadas por parasitas. Sim, parasitas, principalmente aqueles parasitas intestinais. Esta é a Taenia solium, a grande causadora da cisticercose intestinal. Neste vídeo da Universidade Regional do Cariri, temos o ciclo de instalação da doença. Tudo começa com o indivíduo contaminado com o parasita Taenia solium e fazendo uso de hábitos ruins de higiene, passa a contaminar plantações e o lençol freático com os ovos da Taenia que saem junto com as suas fezes. Esses ovos podem podem ser ingeridos acidentalmente pelos porcos, que são os hospedeiros intermediários, e desta forma alojarem-se em sua musculatura. Ao ingerirmos a carne deste porco mal cozida, podemos adquirir estes cisticecos. Também vegetais mal lavados e água contaminada com esses cisticecos são fontes de contaminação para o humano, que é o seu hospedeiro final. Uma vez dentro do nosso corpo, estes cisticecos se alojam no sistema nervoso ou nos olhos e podem se desenvolver quando no intestino, no verme adulto. Além de alojarem-se no tecido nervoso e no globo ocular, esses cisticecos também podem se alojar nos músculos e no tecido subcutâneo do adulto. A Taenia, quando se desenvolve no intestino, pode atingir mais de 1 metro e é um dos parasitas intestinais mais difíceis de serem removidos, uma vez que a sua cabeça, cheia de garras e ventosas, adere-se fortemente à parede do intestino. Quando tomamos a medicação, os vermífugos tradicionais, você pode até conseguir fazer com que ela solte o seu corpo anelado,
mas a cabeça permanece muitas vezes e com o tempo o corpo acaba sendo regenerado. Um outro detalhe importante é que cada tênia, em cada ciclo reprodutivo, coloca mais milhares de ovos, né? Esses ovos, eles podem sair nas fezes e gerar todo o ciclo que acabamos de ver na animação anterior, mas também eles podem passar pela parede do intestino, ganhando a circulação sanguínea, passando a parede do vaso sanguíneo também, ganhando a circulação e nessa circulação se disseminar e aumentar ainda mais a contaminação, o seu alojamento nesses 4 tecidos que falei: o tecido nervoso, o globo ocular, o tecido subcutâneo e o tecido muscular. É muito importante ressaltar que o cisticerco, ao estar na circulação, não é detectado pelo sistema imunológico. A sua estrutura externa impede que o sistema imunológico reconheça. O sistema imunológico só vai reconhecer esse cisticerco quando ele se instalar em um desses tecidos e ali, não encontrando a condição ideal para o seu desenvolvimento, porque a condição ideal para que ele se desenvolva é a região intestinal, ele começa a entrar em um processo de degeneração. Neste processo de degeneração, essa estrutura externa, vai se desfazendo e o sistema imunológico aí enxerga esse cisticerco e promove ali o ataque nessa estrutura. Nesse momento se forma a reação inflamatória, os sinais aparecem, há um edema na região e logo na sequência, em decorrência de todo esse processo, a calcificação deste cisticerco. Seu quadro clínico inclui cefaleias intensas, crises convulsivas, síndrome de hipertensão intracraniana, dentre outras manifestações. Às vezes acontecem confusões mentais, desorientação, tudo pode variar em decorrência da quantidade e do local aonde esses cisticecos se alojam. O tratamento passa, logicamente, pelo controle do parasita, então, tomando os vermífugos corretos para a tênia, para a retirada dessa tênia do sistema intestinal, e também anticonvulsivantes para o controle de crises convulsivas, caso elas existam, corticoides para a redução do processo inflamatório, analgésicos para a redução dessas dores de cabeça, dessas cefaleias que muitas vezes são muito intensas. Então, é um tratamento mais sintomático, uma vez que instalado esse cisticerco e uma vez calcificado, muitas vezes a sua localização e a quantidade desses cisticercos impede qualquer outro tipo de ação, por exemplo, cirúrgica. Então, faça o controle de sinais e sintomas e vá se agredir o parasita para evitar que o quadro se agrave com mais alojamento de cisticercos. Deu para ver pelo exame que quando falamos de alojamento de cisticerco, nós estamos falando de um único cisticerco, 2 ou 3. Pode até ser que sejam 1 ou 2 ou 3, mas é muito comum acontecer o que vocês acabaram de ver. Cada uma daquelas inclusões, daquelas eminências arredondadas que vocês encontram ali naquela imagem, são cisticercos alojados no tecido nervoso. Então, muitas vezes essa quantidade é muito grande, não somente no tecido nervoso, mas no tecido muscular, no tecido subcutâneo, ok? Mas no tecido nervoso vai trazer sérias consequências para este indivíduo. Por isso que o quadro clínico pode ser tão diverso. Óbvio, aqueles sinais que disse antes, cefaleia, crises convulsivas, aumento de pressão, isso são sinais que são mais comuns, mas as manifestações podem variar imensamente em decorrência dessa quantidade excessiva que vocês viram aí nesse exame, de acúmulo de cisticerco. E como pensar que uma gracinha dessa possa ser o agente intermediário de uma doença bastante complicada para o seu sistema nervoso? Sim, a neurotoxoplasmose
é a doença transmitida pelo gato. Na verdade, o Toxoplasma gondii, ele fica alojado no gato e é liberado e vem junto com as fezes desses gatos. Coitado dos gatos, na verdade, não são eles os grandes vilões. Os vilões somos nós. Ainda que queiramos culpar o gato, são os nossos maus hábitos de higiene que nos provêm a contaminação pelo Toxoplasma gondii, o parasita presente nas fezes dos gatos. Nós efetivamente não comemos o cocô do gato, mas ao manusearmos o animal e após toda a nossa sessão de carinho e brincadeiras, não lavarmos as mãos adequadamente, ao manusearmos os nossos alimentos, podemos nos infectar com o Toxoplasma. Ao colocar a mão na boca, ao roer uma unha. Então, isso seria um mecanismo. Não somente o gato, carnes cruas, verduras mal lavadas, sim? Então, o bom manuseio dos nossos alimentos, né, a higiene com a nossa alimentação é a melhor forma para evitar a infecção, né, pelo Toxoplasma gondii. Desta forma, o gato pode ficar, desde que você lave as suas mãos. Duas outras formas de contaminação com o Toxoplasma é através do cordão umbilical, quando a mãe é portadora da toxoplasmose, e através de uma transfusão de sangue. A transfusão de sangue hoje já é um pouco mais difícil, pois os meios de controle, né, da doação de sangue hoje são bastante rigorosos. Então, isso é uma forma mais difícil de ocorrer o contágio. Porém, o cordão umbilical da mãe portadora de toxoplasmose é bastante comum. Desta forma, nós temos duas manifestações da toxoplasmose. A herdada, que seria essa então transmitida via cordão umbilical da mãe para o bebê, e a adquirida, que seria a que adquirimos, né, através dos nossos maus hábitos de higiene. No caso da adquirida, volta aquele mesmo contexto que nós já discutimos. Eu posso estar infectada pelo vírus da toxoplasmose. Sofro uma síndrome toxêmica, né? Tenho todas aquelas manifestações de uma síndrome toxêmica forte. Isso vai me passar muitas vezes como uma virose muito forte. Meu sistema imunológico estando íntegro, eu vou conseguir conter isso, e esse toxoplasma, ele se esconde, né? E para de gerar manifestações clínicas. Então, meu sistema imunológico não enxerga mais esse micro-organismo, ele fica dentro de mim e eu fico num estado subclínico. Por quê? Porque o meu sistema imunológico é competente. Então, se esse toxoplasma se mostra ao sistema imunológico, meu sistema imunológico consegue acabar com ele. Então, ele tem uma membrana, da mesma forma que aconteceu lá com o cisto cerco, ele tem uma estrutura externa que faz com que o seu sistema imunológico, que o nosso sistema imunológico não enxergue esse toxoplasma. Então, ele fica ali e fica inerte. Quando a gente tem uma situação de baixa do sistema imunológico, aí ele acha a oportunidade que ele tem para circular e se instalar em diversos locais. Para nós, o local, né, que nos interessa aqui é a instalação dele no sistema nervoso, gerando a neurotoxoplasmose. Então, isso é muito comum de acontecer, na verdade, em indivíduos que têm deficiência do sistema imunológico. Uma vez se alojando no sistema nervoso, ele vai gerar ali lesões, um processo inflamatório, edema, e com isso vai comprometer as funções do sistema imunológico, do sistema nervoso. É bastante comum que o quadro de uma neurotoxoplasmose se assemelhe a um quadro de um acidente vascular encefálico, gerando aí hemiplegia, hemiparesia em uma parte do corpo, às vezes em um segmento ou em um hemicorpo. O tratamento farmacológico consiste no uso da sulfadiazina associada
a pirimetamina. Essas duas são as principais. Às vezes, ainda se associa ao uso do ácido folínico quando se há mielotoxicidade presente. Bom, pessoal, a próxima doença parasitária que nós vamos tratar é da esquistossomose. A esquistossomose é transmitida pelo Esquistossoma manzoni, um parasita que vive em águas de rios e lagos. Vamos conhecer um pouquinho sobre o ciclo de contaminação do esquistossoma. Bem, tudo começa com o ser humano infectado com o parasita ducto. Nas fezes desse ser humano são eliminados ovos do parasita, que ao contaminarem o lençol freático e com isso águas de rios e lagos, podem se alojar no hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Esse caramujo, que depois nós vamos ver, extremamente pequenininho, desenvolve a cercária, né, que é o filhotinho do esquistossoma. A cercária tem a habilidade de penetrar pela pele e ganhar a circulação. Dentro desta circulação, ela pode se alojar novamente no intestino do indivíduo, né, desenvolvendo o parasita ducto. Porém, ele também pode se alojar na medula espinal, gerando lesões. É isso. Essa cercária pode se instalar nos plexos vasculares da medula espinal, principalmente da região lombar, e ali determinar um processo inflamatório que, por gerar edema, comprime a medula espinal. Isso gera radiculopatias ou mielopatias, que podem ser permanentes ou temporárias, ou seja, pode causar sintomas sensitivos e motores nos membros inferiores, né, diminuindo essas funções por um tempo determinado, se o tratamento for feito precocemente, ou então pode determinar a perda permanente dos movimentos, portanto, uma paraplegia. Quando o tratamento é feito dentro de um tempo adequado, logo no início, pode ser que esse paciente retome completamente as funções motoras e sensitivas dos membros inferiores. O tratamento é feito com o uso de medicação para agredir o parasita e também com o uso de corticoide para reduzir o processo inflamatório na medula espinal. Bom, pessoal, então era isso. Essas são as principais doenças infecciosas que atingem o sistema nervoso central. Existem outras, né, muitas outras, mas essas são as talvez mais importantes que a gente deva saber, ok? Relembro a vocês que na aula disponível a vocês na aula rede, lá no Moodle, né, vocês têm todas essas informações resumidas e algumas imagens de exames, ressonância magnética, tomografia computadorizada, né, que mostram como ficam esses encéfalos a partir das contaminações aqui estudadas, ok? Espero que vocês possam fazer proveito desta aula e se tiverem dúvidas, não hesitem em me procurar, ok? Obrigada e até a próxima!